Deus a palavra, sou servo missionário Roberto, sou uma voz a clamar nesse deserto. Sou uma voz a clamar nessa geração. Para a gente entender o que eu quero pregar aqui. A sombra de Pedro curava. Por quê? A sombra de Pedro era o próprio Deus na vida de Pedro. Quando Pedro ia passando, tinha enfermo, tinha demoniado, tinha leproso. Quando Pedro passava, a sua unção curava. Porque a gente não vê isso nessa atualidade. Que as pessoas não querem compromisso como os apóstolos quiseram compromisso com o Senhor. Porque hoje em dia serve Cristo, amanhã serve Satanás. Amanhã serve Satanás, outro dia serve Cristo. Um dia vai para a missa, outro dia vai para a balada. São servos, são discípulos que não largam cigarro, são discípulos que não sabem que não largam a maconha, que não largam essa vida no mundo, são tão preocupados mais com as coisas do mundo, tão preocupados mais com a sabedoria do mundo, e não estão mais preocupados em buscar o Senhor. E a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. E aquele que não perseverar até o fim vai ser condenado. A pregação é milagre dos apóstolos. Hoje em dia, para você ter um milagre, você tem que dar dinheiro. Você tem que fazer propósito. Você tem que fazer voto. É isso que a gente vê nesse meio protestante. E algumas igrejas da minha católica acho que tem. Que eu já vi também. 5. Atos Apóstolos 5. Enquanto isso realizavam, entre o povo, pela mão dos apóstolos, muitos milagres e prodígios. Reunia-se eles todos unanimes. No pórtico de Salomão, olha só, dos outros ninguém ousava juntar-se a ele, mas o povo lhe tributava grandes louvores, cada vez mais aumentava a multidão dos homens e mulheres, e acreditavam no Senhor, de maneira que trazia os doentes para as suas, punha-nos em leitos e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse algum deles. Também da cidade vizinha de Jerusalém, fluía muita gente, trazendo os enfermos e os atormentados por espírito imundo. E todos eles eram curados. Glória a Deus, aleluia. Aqui para a gente entender a filosofia, a teologia, não de homem, mas do alto da glória. Quando Pedro passava, as pessoas eram curadas. Os demônios saíam. Os paralíticos andavam. Mesma coisa que Cristo fazia ali. Quando vê aquele homem da mão seca. Ou quando vê Zaqueu. Ou quando vê aquela samaritana. Ou aquela mulher do fluxo de sangue. O que está acontecendo? O milagre que Cristo fazia, que operava, cura, expulsava os demônios, Pedro está fazendo. Por quê? E ainda ali no templo do rei Salomão. Olha só que interessante. As pessoas eram curadas, as pessoas eram transformadas. Dos outros ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo ele tributava grandes louvores. Ó. Via milagre, via prodígio, mas não se ajuntava aos apóstolos. Só estava atrás do quê? Do milagre. Só estava atrás do quê? Do prodígios. Mas de servir, de se ajuntar, de fazer mais discípulos, de ver se unir com os apóstolos, ser discípulos dos apóstolos, não. Porque tem que ter mudança de vida. Hoje a pessoa aqui é curada, amanhã já largou a igreja. Ou, por exemplo, em Atos dos Apóstolos 3 ali, aquele coxo quando é curado no tempo do rei Salomão, Atos dos Apóstolos 3, Pedro fita nele, Pedro e João, não, ficava mendigando ali todo dia no templo do rei Salomão, pedindo por uma esmola. E não resolvia nada. Pedro fita nele, João fita nele, fala, não tem ouro nem prata, levante e ande em nome do Senhor Jesus Cristo. E dessa hora, aquele paralítico começou a louvar, entrou dentro do templo do rei Salomão, começou a louvar com Pedro e João. E não largou mais de Pedro e João. Ó, 3:10. Reconheceram-se os números do coxo, mesmo coxo que se estava para mendigar a porta formosa do templo, encheram-se de espanto e pasmo pelo que lhe tinha acontecido. Como ele se conservava perto de Pedro e João, uma multidão de curiosos afluía a eles e nos pórticos de Salomão, chamado Salomão. Olha só, os curiosos, os
fofoqueiros, que não quer nada com o Senhor, que não quer um compromisso sério. Eles olhavam que Pedro curou aqueles paralíticos. Não, quem curou foi Jesus Cristo. Tanto que Pedro vai ser interrogado por sacerdote lá. Obedeço mais a Deus do que vocês. Se eu preciso para morrer pela palavra, eu morro. Porque eu vi operar milagres e prodígios. Mesmo o prodígio que Cristo fez está na minha vida. Jamais Pedro se vangloriou. É os curiosos. Só vai para a igreja ver milagre. Vai para a igreja só ver prodígios. E mais não muda de vida. Só fica aí falando mal da igreja. Criticando a igreja. Né, irmãos? Faça como Pedro. Não tem ouro, nem prata. Levante em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha só que interessante. Hoje em dia, para você ser curado, para você ser libertado, para você ser restaurado, faça campanha, faça propósito, faça voto, etc. Não é quem mais ora mais, não é quem se arrependa e crê, não, é quem dá mais. É hoje esse evangelho. Quem dá mais? Olha que unção que Pedro tem. Vê se esses líderes religiosos têm com todos, geral. Faz o milagre e o prodígio que Pedro fez. Não precisou nem dar ouro, nem prata, nada. Só quando Pedro passava, a sombra curava. Para mostrar o grau de santidade que ele tinha, de reverência, de obediência, de fidelidade ao Senhor. Que inaugurou a pregação, apostolado. Que foi o pastoreio dos apóstolos, até do apóstolo Paulo. Gálatas 2, 17 a 19 você vai ver. Atos Apóstolos 9. Quando o apóstolo Paulo ele se converte, larga aquela religião dele, começa a pregar Cristo crucificado. Não sou eu que vive, mas Cristo vive. Estou preso e atado a Cristo. Hoje em dia as pessoas querem seguir Cristo com carro zero, com dinheiro na conta. É fácil seguir Cristo. Os caras abandonaram tudo. Marcos 10, Mateus 19 fala sobre isso. Comecinho do evangelho todo fala também. Largou aquela vida de pesca e foi seguir o Senhor. Até onde vamos chegar essa geração? Nós precisamos de profetas assim. Quando a gente passar, a gente vai curar e sem falar nada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tome e recebe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É de graça. Mateus 18 foi dado de graça. Toma de graça. A cura é de graça. O milagre, prodígio é de graça. Quem faz é o Espírito Santo, meu irmão. Aquela sombra que estava sobre a vida de Pedro. Já prestou atenção? É o próprio Cristo. É o próprio Espírito Santo. Sobre a vida de Pedro. Hoje a gente não vê mais essa atualidade. Tanto na igreja católica e principalmente na protestante, igreja vinda de homens. Até onde vai parar essa geração? Cadê os profetas que Joel 3 profetizou? Cadê os profetas que Pedro falou ali em Atos Apóstolos 2? Se cumpriu a profecia de Joel 3. Jovens terão visões, filhos e filhas sonharão milagres e prodígios. Acontecerão. Cadê esses jovens? Cadê esses profetistas? Cadê esses anciões? Quando vai passar, vai curar. Quando vai orar, vai curar. Vai fazer milagre, vai fazer prodígio. Sem dar dinheiro, sem fazer propósito, sem fazer campanha. É de graça. Tanto que você catar em Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, 5. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, é só que interessante. É 8. Ali tem um homem, Simão, mago, que exercia sua magia. Era respeitado por grande e pequeno. Quando vê milagres e prodígios acontecendo sobre os apóstolos, ele se converte. É batizado. Se converteu por etapa. Não deixou fazer as suas imundícias. Ali quando vê Pedro em colocar na mão, etc. Ele quer comprar o dom da graça, o dom de Deus. Pedro fala, é maldito. Tu não tem o dinheiro porque é de graça. O milagre, o prodígio é de graça. O Espírito Santo é de graça, igreja protestante. Quem fica vendendo o Espírito Santo é de graça.
A cura é de graça. O milagre é de graça. Dá de acordo com o seu coração. Mas não dá no tempo judaico, farisaico. É de graça. Se você seguir o mandamento da lei, você tem que seguir todos os 600. Senão você é separado da graça. E se você não seguir os 600, você é maldito. Gálatas 5:4. Gálatas 3:10. Gálatas 2:19, etc. 18, 19, 20. Em João 1:17. Você está entendendo? Ah, você tem que guardar o sábado. Que se você for catar os 4 evangelistas, Jesus pregava no sábado e fazia milagre. Por isso que os judeus perseguiam Jesus Cristo. Que eu sou o Senhor do sábado, meu irmão, e trabalha todo dia, todo momento, todo instante, toda hora. Entrou lá no tempo dia de sábado, curou aquele purificado da mão seca, curou, expulsou o demônio. Para mostrar para agora surge uma igrejinha, meia boca, quer guardar o sábado, mas esquece de guardar os outros 600 mandamentos. Tem igrejinha que funda que aguarda só seguir os mandamentos, dízimo. Você tem que seguir todos os 600. O cara vai lá em Jerusalém, lá em Israel, buscar óleo ungido, buscar água ungida, para fazer milagre, prodígio e feitiçaria, meu irmão. Pedro não precisou nada disso. Pedro passava, curava. Pedro passava, Pedro arregaçava. E aí? Nós somos cristãos, meu irmão. Nós não somos crentes. Crente até Satanás é. Nós somos cristãos. Por que cristão? Nascido em Cristo. Por que cristão? Somos sucessores dos apóstolos. Por que cristão? Porque nós vivemos a palavra. Que a igreja é a coluna baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. Colossenses 18, Cristo é a cabeça da igreja. Efésios 1:22, sujeita todas as coisas aos seus pés na igreja. Efésios 5:25 até 27. Uma igreja santa, repreensível, sem qualquer defeito. 2 Tessalonicenses 2,15, guardar é tradição. 2 Tessalonicenses 3,6, afastar daquele que siga segundo a sua própria conclusão, sua própria doutrina. Não segue a doutrina que foi dada por nós. Tito 1,9, nós temos que combater aquele que contradiz. Pedro passava, curava, fazia milagres, prodígios. Quando o apóstolo Paulo se converteu, o apóstolo Paulo começou a pregar, começou a debater, começou a defender a igreja dele, que ele estava perseguindo. Agora vem essa geração de servos de meia boca, servos feitos às coxas, que tem medo de gritar, de anunciar. Os protestantes na marcha de Jesus. Sentou madeira, o Brasil não tem uma senhora, o Brasil tem um senhor. Se o Brasil tem um senhor, então tem uma senhora. Nós não estamos colocando Nossa Senhora em primeiro lugar. Não, sim, o Brasil tem um senhor e tem uma senhora. Porque os Apocalipse 14, se eu não me engano, 4, onde Cristo vai, os virgem vai, aquele que não se contaminou com mulher, anda junto do lado do Cordeiro de Deus. Cadê os católicos famosos? Cadê essas celebridades católicos? Vamos defender a igreja. Vai deixar esses hereges falar o quê? Os caras não têm nem história. 16 século. Surgiu a igreja dele de atraso. Primeira igreja primitiva tem história. Quando Pedro passava, curava. Martinho Lutero curou. João Calvino curou, não vi. João Calvino ressuscitou. Martinho Lutero ressuscitou, não. E agora você tem medo de defender sua igreja? Se você estudar primeiro século, até o século XV já acaba com esses caras. É a perseguição dos mártires. Ela para, ela chura, ela canta, ela... A Bíblia mostra a história. A tradição. Somos uma voz a clamar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo.